Estamos aonde mesmo? Seu nariz. Seu nariz, não é? Não é, José? Não é o nariz dele? É o nariz dele que nós somos em Atos 15. Não existe Atos 15 na Bíblia. Não existe Atos 15. Não existe. Não existe Atos 10, Atos... Não existe isso. São os homens que inventaram. Então, onde nós estamos mesmo? Nós já saímos de lá, né? Lá na Antioquia, alguns foram lá, eles falaram que Tiago tinha os enviado, né? Mas não enviou coisa nenhuma. Os caras mentiram, né? Falaram que Tiago tinha enviado eles lá da... Paulo falando aos Gálatas, né? Vieram judeus da parte de Tiago. Só que quando eles vão lá para Jerusalém, Tiago desmente. Eles saíram daqui sem nossa autorização. É só conectar, ué. Gálatas, Paulo fala. E chegando alguns judeus da parte de Tiago. Aí quando você chega lá em Jerusalém, os apóstolos falam, os caras saíram daqui sem a nossa permissão. Mas no capítulo 15, não existe Atos 15, né? Mas, então, aí a menina perguntou isso. Nós saímos da Antioquia e fomos a Jerusalém. Chegando lá, a igreja, os apóstolos recebem, né, aquela comissão. E eles então discutem o assunto que já era matéria resolvida. Tanto é que era matéria resolvida porque Pedro toma a palavra, ele testemunha como Deus derramou o Espírito Santo sobre os gentios. Depois Paulo e Barnabé relatam as obras, né, que Deus fez entre os gentios, não foi? Aí eles escrevem uma pequena carta, orientado pelo Espírito Santo, para que os irmãos abstessem de algumas coisas, né? Da idolatria, aquelas relações sexuais ilícitas ali, tem a ver com Levítico 17 e 18, depois você lê, tá, irmão? Nota aí, ó, Levítico 17 e 18, que tem a ver com casamentos ilícitos, né? 17 e 18. E alguma questão de alimentação, por quê? Porque qual é uma palavra, qual uma palavra que você poderia dizer que descreve a igreja? Uma palavra que descreve a igreja. Unidade. Tá. Mas como que você vê essa unidade? Tá bom, vamos partir daí. Como que você vê essa unidade? O que descreve a unidade da igreja? Comunhão. Aí, ó. O pão caiu, deu sinal para vocês, hein? Vocês depois fala que Deus não revela para nós, né? Comunhão. Então, como que haveria comunhão entre judeus e gentios, se na mesa dos gentios tinha certas comidas que os judeus não comeriam? Então, só por isso que houve aquela proibição dietética, né? Não sei se eu posso falar essa palavra, para que a igreja dos judeus mantivesse comunhão com a igreja dos gentios. Aí se chegasse lá na mesa dos gentios, tivesse lá um chouriço, por exemplo, os judeus não iam comer. E aí a comunhão seria quebrada. Então, aquelas proibições não no sentido para sempre, né? Não quer dizer que você não possa hoje, até porque os profetas de Moisés não existe mais hoje, né? Não existe mais hoje. Mas qual é o princípio? O princípio permanece. Se você tiver que sacrificar uma refeição para manter a comunhão, você sacrifica. Porque o que é mais importante? Comida ou justiça, paz e alegria no Espírito Santo? O que é mais importante? O reino de Deus, né? Então, aquelas proibições não foi
para que nós nunca mais, a igreja dos gentios, não pode comer sangue, por exemplo. Não. Isso. Então, o pão não caiu para mostrar que se não houvesse aquela restrição alimentar, ali no início da igreja, não haveria comunhão entre a igreja dos judeus e a igreja dos gentios, porque eles não iam sentar à mesa com os gentios, tendo animais ali, comidas, né? Que para a mente judaica, depois eles tinham uma mente de 1500 anos, irmão. Para a gente desfazer uma mente de 15 anos é complicado, agora imagina uma mente de 1500 anos, que não podia comer aqueles tipos de alimentos. Então, para preservar a comunhão, achou bem o Espírito Santo, os apóstolos e presbíteros, fazer aquelas restrições, né? Só que a questão estava resolvida? Ou foi resolvida lá? Estava resolvida, né? Pedro já tinha pregado aos gentios. Deus não impôs a lei de Moisés sobre os gentios. E Pedro deu esse testemunho, né? Paulo e Barnabé falou dos feitos de Deus sobre as igrejas dos gentios. A questão já era morta. Então, o problema é que algumas pessoas mentiram, dizendo que Tiago tinha os enviado lá para Antioquia e criaram confusão lá. Aí quando eles voltam, peraí, tem alguma coisa errada, né? Porque o evangelho da incircuncisão foi dado a Paulo, eu tive lá com os caras não me acrescentou nada, a não ser pediu para eu cuidar dos pobres, e agora vem essa turma aí falando que Tiago os enviou não, aí foram lá, aí Tiago falou, nós não enviamos ninguém não. Aí só que essa carta agora tem que ser lida, né, nas igrejas, e aí fica aquele, interessante, eu gosto disso, Tessalonicenses também vai falar isso, que basta ler, né, as escrituras, mas uma leitura pontuada, uma leitura que se tem 2, 3 personagens, né, você tenta mudar um pouquinho o tom de voz para identificar quem está falando, se tem um narrador, aí você fala de uma forma narrativa, porque aí você entende o texto. Se você lê na mesma voz, no mesmo tom, parece que embola tudo, né? Aqui, então, os irmãos foram encarregados de levar a decisão do Espírito Santo e dos presbíteros e apóstolos às igrejas. Então eles vão levar esta carta e vão simplesmente ler. Eles não vão ficar explicando nada, é só ler. Quer ver? Vamos lá em Atos, que não existe Atos 15, mas já que o Anísio falou que existe, vamos lá, né? Então depois que a questão foi amplamente ampliada, né, para os irmãos, no verso 22, então você entender essa questão alimentar, essa restrição alimentar, é para que a comunhão permanecesse nas igrejas. Irmãos, olha, você pode ter doutrina, você pode ter os rituais, tudo correto, mas se não tiver ligação entre os irmãos, tem alguma coisa errada. Talvez a essência se perdeu, né? Que é o amor, porque comunhão é amor, né? Então, verso 22 aí de Jerusalém ao mundo, né? No verso 22 diz: então pareceu bem aos apóstolos e aos presbíteros com toda a igreja. A igreja participava ou não, hein? A turma fica dizendo aí que a igreja não participava de nada, mas até agora, em todos os textos que nós lemos no início da igreja do Senhor, onde havia uma questão, a igreja estava sempre presente, né? Tendo elegido homens, a igreja elegendo pessoas, nomeando pessoas, dentre eles enviá-los juntamente com Paulo e Barnabé a Antioquia. Então, os caras saíram de lá, vamos voltar e vamos falar que aqueles judeus que chegaram lá da parte de Tiago, que tudo era mentira. Era mentira. Foram Judas, chamado Barsabás, Silas, homem notável entre os irmãos, está vendo?
eram pessoas que levavam a fé a sério, né? Não eram irmãos medíocres. Eram homens, mulheres comprometidos realmente até a morte pela causa do Senhor. Esse tipo de irmãos e irmãs que nós esperamos que a igreja de hoje tenha, né? Quando a gente fala assim, ó, aquela moça é notável entre os presbíteros. Aí mostra que aquela moça da igreja, ela é comprometida, mesmo sendo jovem, né? Aquele casal é notável entre os irmãos, né? Aquele moço é notável entre os irmãos. Por quê? Porque ele é comprometido, né? Então, escrevendo por mão deles, né? Então, a soberania de Deus nunca anula a responsabilidade dos homens. Os irmãos, tanto os apóstolos como os presbíteros, aos irmãos entre os gentios. Ó. Então, nós agora estamos escrevendo uma carta aos irmãos em Antioquia, da Síria, Cilícia, saudações. Então, quem está escrevendo a carta? É a primeira carta de um colegiado, né, da igreja. Quem está envolvido nesse colegiado? Os presbíteros, os apóstolos, e eles estão escrevendo aos irmãos dentre os gentios da cidade de Antioquia, que teve todo aquele problema, Síria e Cilícia. Saudações. Visto sabemos que alguns que saíram de entre nós sem, aí Aninho, nenhuma autorização. Só que os caras chegaram lá, perturbaram a igreja, dizendo que vieram da parte de Tiago. Tiago era um homem notado entre os irmãos. Por quê mesmo? Servia, né? Ele se tornou escravo de Deus, de Cristo e da igreja. Aí ele se tornou notável entre os irmãos. Quer ser notável? E serve todo mundo, né? E aí diz, sem nenhuma autorização vos tem perturbado com palavras, transtornando a vossa alma. Olha, o que sai da nossa boca pode edificar, mas também pode destruir. Pode trazer um alento, né, ao coração dos irmãos, mas também pode perturbar a alma dos irmãos. Aí verso 25. Pareceu-nos bem, chegar a pleno acordo, eleger alguns homens. Então, esse acordo foi de eleger homens, porque a questão o Espírito Santo já tinha determinado, Pedro já tinha pregado por gentios, não exigiu a observância da lei de Moisés, Paulo e Barnabé, enviados às igrejas dos gentios, Deus confirmou e testificou a palavra por meio de sinais que os seguiam. Então, a questão aqui foi só da eleição para enviá-los, né, para consolar os irmãos das igrejas. Então, a vós outros com o nosso amado Barnabé e Paulo, homens que têm exposto a vida pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, né? É isso aí, irmão, nós temos que expor a nossa vida, né? Eu vi os moços e as moças lá do Glória expondo as suas vidas lá nos semáforos, lá não sei de qual bairro. Ali é o Glória ainda, não? Lá no Alípio de Melo, né? Então expondo, ó, nós somos discípulos de Cristo e a sociedade é intolerante, né, contra os discípulos de Cristo. Ela aceita tudo e fala que nós vivemos numa sociedade livre, que cada um pode ser o que quer e fazer o que quer. Aí nós decidimos ser cristãos, eles não gostam da gente. Olha que hipocrisia. Eles só gostam dos boiolas mesmo, né, dos gays. Hipocrisia danada. Mas se o cara quer ser boiola, tudo bem, o problema é dele. Mas eu decidi ser um cristão, você não devia me respeitar também, não, né? Isso é gravado, qualquer dia eu vou ter um processo aí, tá bom. Bom que tem advogados bons aí na igreja, né? Tá bom. Então, que tipo de cristão, de discípulo você quer ser, que eu quero ser? Eu quero ser notável entre os irmãos.
Eu quero ser amado dos irmãos, como Paulo e Barnabé eram amados dos irmãos. Eu quero expor a minha vida, né, em prol do reino de Deus. E é esse tipo de discípulos, né, que nós devemos tomar o propósito de ser. Enviamos, portanto, Judas. Ele falou, inclusive agora nós estamos enviando uns caras aqui de Jerusalém para testificar que nós estamos de acordo. Então enviamos o Judas e Silas, os quais pessoalmente vos dirão também estas coisas. Então, além de Barnabé e Paulo, que vocês já conhecem, nós vamos enviar mais 2 para falar pessoalmente com vocês. E olha o que eles tinham que falar. Todo mundo entendeu. Não precisava de discurso, não precisava de explicação, só ouvir. Pois pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor maior encargo, além dessas coisas essenciais. Quais coisas? Primeiro, que abstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos, né? Sim, o mundo gentio tinha muita tendência, né, para os cultos pagãos, que era envolvido ali de 2 coisas básicas, né, de muita comida e muita prostituição. A prostituição daquela época era diferente da de hoje, tá? A gente tem que fazer essa distinção. Hoje as moças que se entregam à prostituição, as mulheres, não moças, mas as mulheres, muitas vezes nem querem estar ali, tá, gente? Muitas vezes nasceram ali. E os pais, a mãe, né, mantiveram elas ali. E o propósito é vender o corpo para ganhar dinheiro, né? Mas a prostituição lá do primeiro século tinha a ver com o culto à fertilidade, o culto à prosperidade. Fazia-se sexo, né, dentro dos cultos para que o rebanho prosperasse, a plantação vingasse. Tinha mais a ver com o culto da prosperidade do que com a questão de realmente ganhar dinheiro, no sentido de hoje, né? E é nosso dever como cristãos mostrar para essas pessoas, sem julgá-las, que existe um caminho melhor, um caminho mais excelente, que é o caminho do amor verdadeiro, né? Que é o caminho de Jesus Cristo. Então, abstenha-se dos ídolos, bem como de sangue, de carne de animais sufocadas, das relações sexuais ilícitas, lembrando que essas relações sexuais ilícitas eram aqueles casamentos proibidos lá em Levítico 17, 18, né? Pai com filha, filha com a moça com o irmão, uma lista, né, que Deus proibiu o casamento. Então, essas relações sexuais ilícitas aqui não tem a ver com adultério. É claro que adultério é uma relação sexual ilícita. Você pode até incluir aqui, mas aqui está falando de casamentos ilícitos. Agora, por que ele faz essas restrições, né? É para que a comunhão entre judeus e gentios se mantivesse. Né? Como que um judeu ia sentar na mesa de um gentio, tendo lá um pato cozido com sangue? Eles sairiam da mesa na hora, por causa da consciência. Né? Mais tarde, na verdade, Deus já até falou, né, com os gentios, com os judeus, que ele já tinha santificado todos os alimentos. Lembra lá com aquele lençol que Pedro foi ordenado matar e comer? Deus santificou ali todos os alimentos. Mas os judeus tinham uma tradição de mais de 1500 anos que dizia que não podia. Então, não é da noite para o dia que você consegue reverter essa situação. Então, é passo a passo, paciência. Mais tarde, Paulo, na verdade, o Espírito Santo vai ampliar essa questão alimentar e o princípio vai permanecer. Só o princípio. Qual é o princípio? Gente, se os cristãos de hoje fazem um churrasco na sexta-feira da paixão,
Você só está colocando os católicos para mais longe da fé. Então o princípio permanece. Não quer dizer que você não possa comer churrasco no outro dia. Mas naquele dia, e se seus vizinhos são católicos, por amor a eles, né, você abstém. Está vendo? Não é que você não pode, mas você faz por causa da consciência. E esse é o princípio que Paulo, mais tarde, pelo Espírito Santo, vai ampliar, né, para a igreja. Então, essas coisas fareis bem se vos guardar. Está vendo? Eles só leram. Fala, irmão, vocês não, né, faça isso e está tudo certo. Então, os que foram enviados desceram logo para Antioquia e tendo reunido os líderes, para que os líderes comunicassem com a igreja. É isso? A comunidade reuniu a igreja, né? Reuniu a igreja e entregaram a epístola. Quando a leram, sobremaneira se alegraram pelo conforto recebido. Olha que interessante, né? Parece uma coisa simples, mas que trouxe transtorno às almas dos irmãos, né? Eles ficaram perturbados com aquelas palavras e agora recebendo essa orientação, né, do Espírito Santo, por meio dos apóstolos e presbíteros, eles se alegram e se confortam, né? Judas e Silas, que eram também profetas, consolaram os irmãos com muitos conselhos e os fortaleceram. Então, qual era a função do profeta? Aqui. A turma deu um novo sentido para a palavra profeta nos dias de hoje, né? O que eles fizeram? Consolaram. Como? Isso. Consolaram com muitos conselhos. De onde eles tiraram esses conselhos ou essa instrução? Das Escrituras. Então, qual é a função do profeta? Consolar, fortalecer. Não é prever o futuro, né? E aí, ó, o que o profeta faz então, Isabela? Consola. Fala com convicção, mulher. Consola. O que mais? Fortalece. Né? Ela está dormindo ainda. Está dormindo. Ó, verso 33. Tendo então o Silas, né, e os irmãos demorado ali por algum tempo, ó, eles ficaram ali algum tempo. Os irmãos os deixaram voltar em paz aos que os Então, esses foram enviados, tá vendo, o Anísio? Os caras que falaram que tinham sido enviados era mentira. Não foram enviados nada. Mas pareceu bem a Silas, o Silas falou, não, eu vou ficar por aqui mesmo. Você vê que os irmãos eram livres. E de verdade, irmãos, é outra coisa que nós vamos restaurar na igreja. Se nós temos, né, se Deus permitir, nós vamos estar aí elegendo um novo evangelista. E parece bem a ele, né, depois de orar, conversar com a família e que tem que lá em Pedro Leopoldo, só como exemplo, e passar um tempo lá ajudando o irmão, vá com Jesus, meu irmão. E o salário dele vai chegar do mesmo jeito. Por quê? Porque nós temos que deixar que os nossos líderes sejam livres para seguir a agenda do Espírito Santo. Não é de qualquer jeito, mas o Silas falou assim, olha, eu não vou voltar lá para Jerusalém, que é isso que eu vou fazer em Jerusalém?
Os caras, os apóstolos estão lá, tem outros profetas lá, vou ficar por aqui mesmo. E tudo bem, ele ficou lá na cidade de Antioquia. Inclusive eles foram para Cilícia também, né? Duas cidades importantes ali da Síria. Paulo e Barnabé demoraram-se em Antioquia. Eles ficaram mais tempo lá, fazendo o quê? Ensinando, pregando, com muitos outros. Então tinha muitos outros pregadores, né? Não era um só, né? A palavra do Senhor. Qual era a palavra do Senhor, irmãos? Que eles pregavam? Ele só tinha escrito uma até agora. Então não pode. A palavra do Senhor, né? Mas qual escritura eles usavam para pregar? O Antigo Testamento. Hoje há um desprezo nas igrejas pelo Antigo Testamento. Mas era a Bíblia da igreja do primeiro século, né? O cara ia citar a vinha de Isaías 6, mas ia citar correto, né? Entendeu? Isaías 5, né? O que é Isaías 6? 5, né? Ia citar lá Isaías 5, mas ia citar correto, né? Aqui a gente cutuca o cara mesmo. O cara que ou fica bom ou feio e vai embora. Um dos dois, né? Ele é o 01, né? É o 01. 02. Aquele é o 02. Aquele é o 00, o de trás. O 00, né? Mas gente, a teologia do Velho Testamento, se você entende ela, em uma frase, você entende todo o Velho Testamento. Desde que você siga todos os outros textos em volta, né, dessa frase. Né? Qual é a frase, né, que todo mundo quer saber? Né? Tem a ver com aliança, tem a ver com promessa. Deus fez uma aliança com quem? Abraão, dizendo que todas as famílias da terra seriam abençoadas. Essa é a promessa. O restante do Velho Testamento vai girar em torno da promessa, né? Quantas vezes a promessa ficou em xeque e aparentemente não haveria possibilidade de dar continuidade e Deus interfere e dá checkmate, né? E a promessa continua, né? A promessa continua. Então, Deus, por meio de Abraão, estabeleceu uma nação. Essa nação seria tutora, né, da promessa, mas para que ela fosse tutora da promessa, ela tinha que viver uma vida separada das outras nações, para ensinar as outras nações a lei do Senhor e a palavra do Senhor. Nem sempre Israel foi fiel a esse chamado, né? Deus o constituiu um reino de sacerdotes, nem sempre eles foram fiéis. Então Deus tem que mexer, né, com algumas pedras desse jogo, desse tabuleiro aí entre o bem e o mal. E aí ele mexe, ele dá checkmate aí no mal e a promessa vinga, né? Porque eles tinham que preservar uma descendência santa, da qual viria o abençoador, Jesus Cristo, certo? E até a vinda do Filho de Deus e o cumprimento, né, da promessa, Deus tinha Israel ali como aquela nação predileta, né? Só que quando o véu se rasga lá no templo, Israel deixou de ser a nação privilegiada. Não foi no ano 70 quando o templo foi destruído. Foi quando o véu foi rasgado, na morte de Cristo. Israel agora, se quisesse
ser o povo de Deus, teria que crer que Jesus é o Messias, o Cristo, o Filho de Deus. Então, todas as histórias da Bíblia, do Velho Testamento, se valem dessa promessa, do cumprimento dessa promessa. Me dá uma situação histórica que o povo de Deus ficou ameaçado de ser exterminado e a promessa não cumpriria. No caso da Esther, né? Só que a gente pensa que a Esther estava com a bola toda, né? E o Mordecai estava com os caras. Espera aí, o Mordecai escondeu a sua identidade judaica. Falou com é sobrinha dele? Prima? Falou com ela, ó, não fala que você é judia não, viu? Mandou ela para um concurso pagão. Mandou ela para o carnaval de Xerxes, né? Não para o carnaval, é quando fala das mulheres, como é que fala aí? Miss. Mandou lá para o Miss Universo de Xerxes, né? Onde as moças mais bonitas do reino passaria por ele, né? E o Mordecai fez a inscrição dela, né? Você faria a inscrição para sua filha? Para o inferno, Xerxes. Deus arruma outro jeito para livrar nosso povo, mas não com a minha filha. Que Xerxes, sai fora. Deus é o Senhor das nações, ele mata esse cara aí. Então, mas ele fez lá, né? A inscrição. Não faz inscrição? Tinha e-mail naquela época ou não, hein? Ele faz a inscrição. E ela é aprovada, né? Ela foi Miss Persa, a Miss Universo. E ela estava lá deitando lá com o Xerxes, agora a esposa dele, isso aí não é problema, porque é a esposa dele. E o judeu já tinha sido decretado morrer há muito tempo. E ela não quer nem saber dos judeus, meu irmão. Ela quer poupar a vida dela. Ela está lá dormindo. Tinha um mês atrás o Xerxes chamou ela, lembra? Um mês atrás o Xerxes chamou. Ela foi, né? Dormiu com o Xerxes. Era a esposa dele. Aí era legítimo isso aí, tá? Mas podia uma judia casar com um pagão? Então, os caras estão meio fora da teologia, né? Para mostrar que o nosso Deus é maior do que qualquer teologia. Pode uma judia casar com um estrangeiro? Pagão ainda? Xerxes era perverso. Um mês atrás ela estava lá na cama do Xerxes. E tranquilo, porque ela era a esposa dele. Mas o decreto já tinha sido feito, extermínio aos judeus. E ela não falou nada. Até que o Mordecai decidiu, né? Está na hora, né? Ou eu vou ser judeu, aí rasga as vestes, vai lá para a praça, a turma vai lá, veste ele. E aí vai falar com ela, fala, você acha que você vai se livrar? O socorro vem do Senhor. Né? Você acha que você vai se livrar por ser esposa aí do Xerxes? Não vai não. Aí o que ela faz? Eu vou jejuar 3 dias, 3 noites, e pede o povo para jejuar, meus servos também. Aí depois eu vou diante do rei. Já tem um mês que ele não me chama. E se eu morrer, eu morri. Então, as pessoas acham que o Xerxes estendeu o bastão para Esther porque ela era linda. É claro, ela era linda, bonita, né? Atraente aos olhos do Xerxes, né? Mas ele estendeu o bastão para ela porque antes ela se humilhou 3 dias diante do Senhor dos céus, em oração e jejum. Ali o povo de Deus estava em xeque, né? Ia acabar com todo mundo. Se acabasse com todo mundo, Jesus viria? Não. Então você vai ler aquela história agora de com outros. Isso vale para todas as histórias da Bíblia, né? Tem essa teologia por trás, né?
o conflito entre o bem e o mal. E muitas vezes o mal parece que vai vencer, encurrala Deus. Aí Deus vai, mexe uma rainha, mexe um peão, mexe um rei nesse jogo aí, né? Eu gosto de falar que é um xadrez, né? Eu não sou o primeiro a falar isso, mas eu gosto de falar. Eu não tinha ouvido ninguém falar isso depois que eu falei, eu ouvi outras pessoas falar. É. É. Mas olha aqui. Mas aí, ó, quando o cara tem já a índole de herege, se você não chamar o cara de volta para a escritura, o cara se perde, viu? O cara dizia. Mas por que Varte não foi? Hã? É, né? Por que Varte não foi, né? O que realmente Xerxes queria, né? Interessante. Xerxes, 2x. Assuero, mais fácil, né? É o mesmo. Xerxes é o nome grego, né? É aquele que o Santoro fez lá nos 300 lá. Lembra do Santoro? Você não viu os 300, não? Aquilo é verdade, viu? Xerxes, rei da Pérsia. E os 300 lá na Carmópolis. Aquilo ali é verdade. Aquilo ali aconteceu. É, aquilo é verdade. A Esther era esposa daquele rei. Não do Santoro, né? Aquilo mesmo de rei parecia um boiola, né? Tá doido aquele cara? Parecia um gaysão danado. Não. Os persas e os medos tinham leis. E as leis dos medos e dos persas eram irrevogáveis, não podia ser revogada. Um rei persa não podia chamar rainha quando tem os seus convidados. Não podia. Não podia. E no escrito dos judeus daquela época, diz que Xerxes queria que Vasti viesse nua para desfilar para os seus conselheiros. E ela falou, não vou não. Ela mandou bem não ir, né, irmão? Não. Diante dos convidados, não. Ele só podia chamá-la sozinho. Lei. Lei dos medos e dos persas. Irrevogável. Não podia revogar a lei. Então, ele se colocou no papel de Deus, como muitos reis persas e babilônicos se colocavam no lugar de Deus. Então, o único que pode quebrar a lei é Deus, né? Ele é maior do que a lei. Ele é senhor do sábado, então ele quebrou o sábado. Mas Xerxes, quem era Xerxes? Então, a Vasti não podia chegar naquela situação, não. Só que os caras estavam bicudos, né? Os caras não estavam bicudos. Aí, os caras ficaram com medo das mulheres mandar nele. As mulheres já mandavam nele. Você estava com medo é porque as mulheres já mandavam. As mulheres já mandavam nos caras. Os caras eram frouxos. Os caras tudo frouxo. Aí eles vai, manda, fala com Xerxes, né? Aquilo ali não é nada inspirado. Aqui é um conluio, né? As nossas mulheres já mandam em nós. Com essa atitude da rainha, agora nós estamos ferrados. Aí eles depõem a rainha Vasti. Mas isso aí é só intriga da oposição, viu? Eu estou tentando lembrar o documento aqui na minha cabeça, mas está difícil. É um documento antigo. Tem um nome esquisito também. Quando eu lembrar, eu te falo. Mas ela não podia, não. Ela só podia ir diante do rei, ele sozinho, não com convidados.
E ainda nua? Ainda nua. É para exibir a beleza dela diante dos seus convidados, que estavam tudo bêbado, né? Falei, vá para os quintos dos infernos, chefe, eu não vou não. A Vasti mandou bem. Mas quem disse que os justos não vão sofrer, né? Ela perdeu a posição da rainha, mas dignamente. Eu estou disposto a perder qualquer posição nesse mundo, mas viver dignamente diante do que é certo. Ela foi chamada para se exibir nua, diante dos convidados, que era proibido pela lei dos persas e dos medos. E os caras não revogavam a lei, não. Aí o Chess quis revogar. Pensou? Então, eles estavam pregando e anunciando a palavra do Senhor, e aí começa então a segunda viagem missionária do apóstolo Paulo junto com seu companheiro de viagem Barnabé. Verso 36. Alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé, né? Depois você pergunta aí para os estudiosos da Bíblia aí, que diz que são, se Vasti podia ir lá encontrar com o rei ou não. Os caras vão falar que podia, viu? Mas eles estão errados. Não podia. Não podia. Então aí, se o presidente da república manda eu casar com um barbado ali, eu vou casar? Não, sai fora. Não. Ô irmão, a palavra de Deus é simples. O que nós temos que aprender é questionar. Por que ela não foi, se o rei que estava chamando? Tem alguma coisa errada nessa história aí, ó. Né? Aí você investiga, você acha o porquê que ela não foi. Né? Então, olha bem, vamos lá. Então, alguns dias depois, Paulo e Barnabé voltemos agora para visitar os irmãos por todas as cidades nas quais anunciamos a palavra do Senhor, para ver como passam. Então, você vê que uma preocupação do apóstolo Paulo e de Barnabé com o bem-estar dos irmãos. Irmãos, quando você começar a preocupar mesmo com o bem-estar dos irmãos, você vai começar a fazer coisas incríveis dentro da comunidade, porque você vai demonstrar um interesse genuíno. E as pessoas vão perceber que você realmente importa, que realmente você corre atrás, você não desanima, né? Você se dedica. Então, Paulo queria fortalecer, né, os irmãos, que foi a segunda viagem missionária dele. E Barnabé queria levar também João Marcos, lembra dele? Mas Paulo não achava justo levarem aquele que se afastaram desde a Panfilha, não os acompanhando no trabalho. Então, Paulo falou, o Marcos nos abandonou e eu não vou querer levar ele não. Pronto. A confusão armada aí, né? Então, olha bem, mesmo entre os apóstolos, né, havia uma certa desavença sobre algumas questões. Não era questão de fé, de vida, de morte, não é nada disso. O Marcos pulou fora, né? Ele abandonou a gente na hora que nós mais precisávamos. Agora você quer? Peraí, não. Mas também acontece, né? O fulano abandonou, né, a gente. Então, que ele prove que ele é digno da nossa companhia de novo. Então, Paulo tem lá suas razões, mas o Barnabé também tinha suas razões, né? E aí eles vão fazer uma briga boa aqui, ó. Vamos ver. Houve entre eles tal desavença aí, ó. Dois irmãos velhos, maduros, brigando. Mas qual que é o problema? Só mostra que eles eram homens, né? Agora, o Barnabé, ele, para sua informação, ele era primo do João Marcos. Olha o nepotismo aí, hein? Ele era primo. Então, mas não, eu creio que Barnabé,
por ser o filho da exortação, conforme os apóstolos o chamavam, ele falou, vamos dar uma nova oportunidade para esse moço aí. Ué. Talvez Barnabé lembrou Paulo. Você lembra, Paulo, quando você não era aceito, nem conhecido dentro das igrejas? Foi eu que te peguei, foi eu que te levei até as igrejas. E agora você está esquecendo de tudo isso? Eu falo, estou. Mas Marcos não vai. Pronto. Marcos não vai, acabou. Mas o Paulo mais tarde vai ver que Marcos é útil e vai chamá-lo. Mais tarde, não agora. Né? Mas o Paulo esqueceu, viu? O Paulo esqueceu que ele não era aceito das igrejas e Barnabé o apresentou, o promoveu. Né? E é o que acontece hoje em dia, né? Muitas pessoas esquecem. E aí age mal. Aqui eu ia ficar do lado do Barnabé e se dando após Paulo para lá. Você está errado? Nós temos que dar chance para as pessoas. Você está aí falando que não, então vai para onde você quiser, eu vou para o outro lado e boa. A briga era boa aqui, viu? Barnabé e Paulo. A diferença é que Barnabé não saiu falando mal de Paulo. E nem Paulo mal de Barnabé. Cada um pega o seu time e cada um vai para um canto. E vai trabalhar. Então, às vezes eu não consigo trabalhar mais com um irmão. Então, você vai para lá, eu vou para cá e boa. Desde que a gente não fale mal uns dos outros. E lá na frente, quem sabe, nosso caminho cruza de novo, né? É possível, né? O do Paulo e do Marcos vai cruzar de novo. Então Barnabé levantou consigo a Marcos. Então tá bom, eu vou pegar o Marcos, vai comigo. Você vai para onde você quiser, eu vou para onde eu quiser e boa. E ele foi para Chipre, né? Que foi uma das igrejas que eles começaram. Então eles dividiram a obra, né? Eles brigaram entre si, mas foi então tá. Então Chipre foi uma das igrejas que foi estabelecida, lembra? Então nós vamos para a região de Chipre e vocês vão para outras regiões. E Paulo, tendo escolhido Silas, partiu encomendando pelos irmãos a graça do Senhor, né? Poxa, ele não podia ter recomendado a graça do Senhor para Marcos, hein? Não, né? Mas estava meio bravo o apóstolo Paulo, estava tendo um dia ruim. Perdoa ele, né? E vai com Deus, Paulo, vai. Uma hora você vai ver que você está meio que errado e você reconcilia com o mar. Mas na hora ali não dava. Então um vai para Chipre e o outro vai para a região da Síria, né? E passou pela Síria e Cilícia, confirmando as igrejas. Então, o que acontece? Nós temos 10 igrejas para visitar. Já que não há acordo entre o time, então 2 vai para 5 e 2 vai para 5. Beleza? Beleza, vamos embora. Eles não saem da igreja porque brigam. Eles não amaldiçoam um ao outro porque houve um desacordo em levar João Marcos. O Barnabé, que era um homem espiritual, ele falou, não, eu vou levar ele, quem sabe ele aprende, né? A não abandonar o trabalho do Senhor comigo. Porque com você, Paulo, ninguém aguenta, né? Se não fosse a graça de Deus na minha vida, eu já tinha te deixado muito tempo. Você é turrão quando quer ser turrão. Né? Mas por que eu estou falando isso? Porque era assim o apóstolo Paulo. Né? Ele foi o que mais trabalhou entre os irmãos, foi o que mais se doou, o que mais se sacrificou. Mas quando ele empacava também, ele empacava. Né? Aí o Espírito Santo tinha que incomodar ele. Né? Lembra lá quando os magistrados queriam soltá-lo? Falou, não, que eu sou romano. Mas você não é cristão não, Paulo? Não, eu sou romano. E vocês me espancaram sem fórum, sem processo formal, que eles vêm cá e me pedem desculpa, não vou sair daqui não. Mas você não é cristão? Não, eu sou romano. Aí os caras foram lá pedir desculpa para Paulo. Né?
Grande apóstolo Paulo, né? Mas tinha suas fraquezas, tinha suas limitações, né? Ele tinha uma tendência a se orgulhar. Mais tarde Deus vai mandar Satanás esbofeteá-lo para que ele não se orgulhe. Senão nós perderíamos o apóstolo Paulo. Mais tarde, não agora. Tá bom? Um mensageiro de Satanás. Engraçado, né? O diabo que veio fazendo o mal agora está batendo numa porta para fazer o bem. Esse é o nosso Deus, né, irmão? Tudo bem. Então, às vezes vai haver desavença entre os irmãos. Vai. Mas isso é motivo de abandonarmos a fé? Não. É motivo de dividir as responsabilidades. Ó, nós não está tendo acordo entre eu e você. Faz o seguinte, você cuida dessa parte da igreja, eu cuido dessa parte da igreja. Beleza? Beleza, vamos embora. Depois lá na frente a gente vê que isso resolve isso aí, né? Aí capítulo 16. Chegou também a Derbe de Listra, lembra? São as igrejas da Galácia, que Paulo já tinha escrito carta e está lá levando o documento que os apóstolos escreveram junto com os presbíteros, inspirado pelo Espírito Santo, e está levando essa carta. Essa carta tinha que sair de Antioquia da Síria e ia para as outras igrejas, então eles iam fazendo esse trabalho. E aí lá em Listra havia um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia crente, mas de pai grego. Dele davam bom testemunho os irmãos de Listra em Icônio. Então, o que a igreja fala de você? Né? O que a igreja está falando de você? Primeiro, para a igreja falar alguma coisa de você, você tem que estar na igreja. Né? Você vai ver a diferença lá de Tessalônica. Você tem que estar na igreja. Mas não é na igreja, quatro paredes, na hora do culto do Senhor. É na vida da igreja. Quando você está na vida da igreja, a igreja vai dar um bom testemunho a seu respeito. Né? Como deu de Timóteo. Ele era um jovem. Mas um jovem dedicado tanto à igreja de Listra quanto à igreja de Derbe. Aqui, olha, o irmão estava servindo duas congregações, né? Ele se importava também com as igrejas, né? E, de Listra em Icônio, né? Listra em Icônio. Quis Paulo que ele fosse em sua companhia. Então, papai, esse moço aí é um irmão que, se andar com a gente, esse cara vai contribuir para o progresso do Evangelho. E porque Paulo quis que ele fosse, o que Paulo fez? Circuncidou. Espera aí, Paulo, você acabou de falar aos Gálatas, quem circuncida decai da graça. Por que você está circuncidando Timóteo? O texto é claro, porque ele era filho de uma judia. Então, essa mãe tinha que ter circuncidado o Timóteo, mesmo que o marido dela não era. E Paulo ia nas cidades. Qual era o primeiro lugar que Paulo ia? Nas sinagogas. Como que você fala que é judeu e você não é circuncidado? Então, a circuncisão de Timóteo aqui não tem nada a ver com salvação. Tem a ver com aceitação. Dele ser aceito nas comunidades judaicas, onde Paulo passaria. Ele, sendo judeu, não era circuncidado? Né? Lembra lá do filho de Moisés? Quem circuncidou ele? Uma mulher, né? Às vezes as mulheres têm que fazer coisa que é responsabilidade dos homens, mas eles não fazem. Então a mulher vai lá e faz. Quem que circuncidou o filho de Moisés? A mãe dele. Né? Então, às vezes os homens não fazem. Então a mulher vai lá e faz. Né? Então, a circuncisão de Timóteo não era para ele ser justificado
Não era nada disso. Era para ser aceito na comunidade judaica, né? Como hoje, se você for na Igreja de Cristo aqui em Belo Horizonte, que é só de judeu, tá? Você vai ter que chegar lá e ver a roupa dos caras e vestir igual, senão você não é aceito. Vai ter que pôr um kippah, né, na cabeça, porque é judeu. Tem uma Igreja de Cristo aqui dos judeus aqui em Belo Horizonte. Então Paulo circuncida Timóteo, não é questão de salvação, mas de aceitação. Ele vai para a comunidade judaica, Timóteo tinha que circuncidar, até porque ele era judeu por parte de mãe, né? Grego por parte de pai, mas judeu. Aí, uma vez que queria levá-los, né? Circuncidou por causa dos judeus. Se Paulo fosse pregar para gentios somente, ele não ia preocupar com isso, né? Então você vê a prudência do apóstolo Paulo, né? Ele foi ranzinza lá na questão do Marcos, mas ele foi prudente na questão do Timóteo, né? Pois todos, pois todos sabiam que seu pai era grego. Então, a turma sabia, né? Ao passar pelas cidades, entregava aos irmãos para que observassem as decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros de Jerusalém. Assim, as igrejas foram fortalecidas na fé e dia a dia aumentavam em números. Então, você já ouviu falar que pessoas dizem, não estão preocupados com números, né? Isso é uma desculpa que as igrejas dão porque não estão crescendo. Uma igreja que tem qualidade, uma igreja que tem comunhão, uma igreja que tem fé, uma igreja que tem amor, uma igreja que tem serviço, uma igreja que tem benevolência, uma igreja que tem compromisso, ela cresce. Não tem como ela não crescer. Uma igreja que está servindo a comunidade, né? Ela cresce. Então, por isso que nós queremos ser uma igreja que semeia, né? Atos de amor, atos de fé, atos de ensino. Ou seja, nós estamos semeando e Deus vai dar o crescimento, né? Mas essa desculpa aí que a turma anda dando, não estão preocupados com o número. Mas você olha para as igrejas dos caras, você vê carnalidade, maturidade, falta de conhecimento, falta de amor, por isso vocês não estão crescendo. Ou nós, né? Então, olha, a igreja era fortalecida com uma carta de um versículo, né? Então não é no muito falar, né, que vamos edificar nossos irmãos, mas falar com pontualidade, falar com certeza, né? Aí, e percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia. Não estou entendendo, não? Não é até os confins da terra? Aí Paulo queria entrar na Ásia para pregar o Evangelho. O Espírito Santo falou, não. O que isso nos mostra? Oi? Há um tempo para tudo debaixo desse sol. E quem comanda as missões, quem determina é o Espírito Santo, irmão. Por isso que a igreja, ela tem que estar em oração, ela tem que estar em jejum, ela tem que estar em comunhão. Porque aí quem vai determinar? O Espírito Santo. Aí ele usa o Colheita Brasil, usa o Urubu, se ele quiser, para mandar o alimento lá para os missionários. Ele usou lá para alimentar o Elias. Então pronto. Então, quando o Espírito Santo faz a obra, a coisa funciona, né? Então, para que o Espírito Santo realmente determine aonde você vai atuar como missionário, como pregador, como evangelista, como presbítero, né? Como
esposas, né, que vão, num certo sentido, pastorear, vão ensinar, vão consolar, vão, não no sentido técnico da palavra, mas no sentido espiritual, de zelar, né, de cuidar, de abençoar, é o Espírito Santo. Quem decide é Ele. Você pode ver as missões fracassadas aí, você pode fazer uma lista aí de missões fracassadas, porque quem enviou foi o homem, não foi o Espírito Santo. Eu conheço missões aqui no Brasil, da Igreja de Cristo, onde os missionários foram enviados com todos os recursos financeiros do mundo, só para você ter uma ideia, e no final das contas, até os missionários abandonaram a fé. Por quê? Porque quem enviou não foi o Espírito Santo, foi o homem. Então, primeiro, a gente tem que querer, né, ser enviado por Deus, querer ser um servo na obra de Deus, tem que querer, porque com isso você já entende que você vai passar por privações, dificuldades e lutas, né? Vai adoecer, como Epafrodito adoeceu, como Timóteo tinha problema no estômago, mas os caras ficaram lá, ficaram firmes, né? Então, o Espírito Santo impede o apóstolo Paulo de entrar na Ásia, porque não era a hora, né? Concorda aí com o nosso irmão Anísio, tem tempo para tudo. E Deus é estrategista, né? A gente sabe que Deus sabe onde começar uma igreja que vai levar o evangelho a outras regiões que talvez se fosse para a Ásia não conseguiria, né? Então, precisamos depender mais do Espírito Santo, irmão. Nas nossas igrejas, o Espírito Santo virou uma doutrina e não uma pessoa que comanda, que ordena, que separa, que diz, não, você vai para lá e você vai para cá, né? Então a gente precisa voltar a resgatar essa presença do Espírito Santo no nosso meio, para que Ele possa nos enviar segundo a sua vontade. Aí eles, defronte da Mísia, tentaram ir para Bitínia, né? Mas o Espírito não o permitiu. Olha que legal. Às vezes você vai querer fazer uma coisa e o Espírito Santo vai, não vai não, senhor. Não é não. Aí eles contornou a missa, desceram a Troade, e aí à noite sobreveio a Paulo uma visão na qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava dizendo, passa a Macedônia e ajuda-nos. Assim que teve a visão, imediatamente procurando partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Então, Paulo agora, ele vai sair da região ali do Oriente, né, da Síria, e ele vai para a Europa. E se você conhece um pouquinho da história da igreja, você sabe que da Europa, o Evangelho chegou na Ásia, na África, chegou na América do Norte, chegou nas Américas, né, de fala latina, e chegou nas Oceanias, até o confim da terra. Só mais tarde Paulo vai entrar na Ásia. E vai apanhar feio lá. Viu? Ele vai apanhar feio na Ásia. Porque talvez um dos motivos que o Espírito Santo impediu Paulo de entrar na Ásia era a vaidade do apóstolo. Talvez. Mas ele falou, não, melhor você não ir lá não. Agora, por que eu estou dizendo isso? Porque se você ler 2 Coríntios, capítulo 1, Paulo disse, irmãos, não quero que vocês ignorem as tribulações que nos sobreveio na Ásia, nós desesperamos da própria vida, nós fomos sentenciados à morte pelo próprio Senhor, porque nós estávamos confiados em nós, não em Deus que ressuscita os mortos. Então, Paulo relata a sua arrogância quando ele entra na Ásia. Aí não pode orgulhar, senão você perde. Mas ele fala isso em 1 Coríntios, tá? Capítulo 1, depois se quiser você pode ler lá.
Então eles navegaram até Troade, e chegou a Samotrácia, e no dia seguinte a Neápolis, e dali a Filipos. Então é uma cidade da Macedônia, né? A primeira lá do distrito. No sábado, saímos da cidade para junto do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração. Então, você percebe que os apóstolos sempre buscam pontes, aonde existem pessoas que estão buscando a Deus. Na sinagoga, então eles iam na sinagoga. Aí eles passaram, viu um rio e falaram, aqui nos parece um lugar de oração. Então vamos ficar por aqui, vai aparecer gente aqui, né? E apareceu, né? Assentando-nos, falamos às mulheres que para ali tinham concorrido. Certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, lá na Ásia, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para atender às coisas que Paulo dizia. Depois de ser batizada, ela e toda a sua casa, nos rogou dizendo, se julgais que eu sou fiel ao Senhor, entrai em minha casa, e aí ficai, e nos constrangeu a isso. Então, olha para você ver, interessante, né? O Espírito Santo impede Paulo de entrar na Ásia, certo? Manda ele para a Europa, né? Para a Grécia, Macedônia, né? Cidade da Grécia. Grécia é Europa, né? Então, chegando lá, a primeira convertida é da Ásia, da cidade de Tiatira, da Ásia. Interessante, né? Lembra quando Jesus estava indo para Jerusalém, ele fala, é necessário que eu passe pela Samaria? Por que era necessário? Ele tinha que encontrar com aquela mulher samaritana, que tinha 5 maridos, e agora estava vivendo com um homem que não era seu marido, mas através dela a cidade toda converteu. Então, quem controla é Deus. Lembra do Filipe? Pregando lá em Samaria? Centenas e milhares de almas convertendo. O que o Espírito Santo falou com ele? Vá para o deserto. O que ele faz? Levanta e vai. Então, essa dependência do Espírito Santo deve ser aprendida por nós. Não sabemos o que é isso, porque ninguém nos ensinou. Nos ensinou doutrina sobre o Espírito Santo, mas não nos ensinou a ouvir a voz do Espírito Santo. Então nós precisamos aprender. E é só coração, jejum, comunhão, né, que nós vamos aprender a ouvir o que o Espírito quer de nós. Quem abriu o coração da Lídia? Deus. Quem está fazendo a obra? Paulo queria estar lá? Não, ele queria estar na Ásia. Sim, humanamente ele queria para a Ásia. O Espírito Santo o manda para a Europa, né? Macedônia, e ele vai ficar ali na região da Europa um bom tempo. Então olha bem, Deus é o autor da sua obra. Somos apenas seus cooperadores. Devemos estar sensíveis à obra do Espírito, né? Qual de vocês ontem olhou para um irmão que estava triste na congregação e deu um abraço e orou com ele? Né? Esqueci, tá vendo? Então, nós precisamos estar sensíveis ao Espírito Santo, nos deixar guiar pelo Espírito, nos deixar levar pelo Espírito. Às vezes nós perdemos grandes oportunidades de pregar, de servir, de ajudar, porque nós não estamos ligados ao céu, né? Parece que nós conectamos na tomada quando chegamos no culto e quando saímos do culto desconectamos. Aí vamos viver o mundo, assim, não o mundo, mas vamos viver o que temos que fazer, trabalhar, estudar, cuidar de família.
E aí quando chegamos na igreja, conectamos de novo. Então não dá, ou nós ficamos conectados com o Espírito 24 horas por dia, aproveitando as oportunidades que Ele nos concede, né? E aí, a Lídia, só ela foi batizada? Ela era uma filha da paz, né? Ela leva os apóstolos aos seus, e toda a casa dela toda a casa é batizada. Não só a Lídia, mas toda a casa. Então, as pessoas que entendiam a mensagem dos apóstolos eram batizados. Imediatamente, né? Com toda a sua casa. Então, primeira família convertida na Europa era da Ásia. E Paulo queria ir para a Ásia. Deus falou, não vai, você vai para a Europa, porque tem uma família lá da Ásia que precisa conhecer o Senhor. Mas não pareceu, não foi um varão? Não devia ter parecido uma varoa? Não sei, né? Porque foi a Lídia e a família dela a primeira a converter. Verso 16. Aconteceu que indo nós para o lugar de oração, então Paulo volta para aquele lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem possessa, de espírito adivinhador, o qual adivinhando dava grande lucro aos seus senhores. Né? Sempre os mercenários lucram com essas pessoas, né? Seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo, estes homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. Puxa vida, propaganda de graça. Como eu gostaria de chegar numa cidade, né? E alguém falar, esse homem é de Deus, e ele anuncia o caminho da salvação. Naqueles carros falantes, né? Falando pela cidade toda. E essa mulher, essa jovem, né? Está dizendo isso. Isso repetia por muitos dias. Olha o Paulo azedo aí, ó. Então Paulo, se indignado, voltando-se, disse ao Espírito, depois de alguns dias, não foi de imediato, Paulo começou a ficar indignado com aquilo, né? Em nome de Jesus Cristo eu te mando, retira-te dela. E ele na mesma hora saiu. Lembra que os demônios, na época de Jesus, falavam que ele era o Cristo, e Jesus mandava eles calar a boca? Né? Mas Jesus mandava de imediato, né? O Paulo levou alguns dias, né? Aí quando ele ficou irritado, por que não na hora lá, ele falou, cala a boca aí. E pronto. Mas ele deixou alguns dias, né? É interessante como que Deus, Ele usa até o diabo quando Ele quer, né? Pelo menos por alguns dias, Paulo ficou famoso na cidade, através dessa mulher aqui, dessa jovem. Mas aí Paulo expulsa o demônio daquela moça, né? Ok. Vendo os seus senhores que lhe desfizera a esperança de lucro, agarrando a Paulo e Silas, o arrastaram para a praça, à presença das autoridades, levando aos pretores, os pretorianos que tinha o governo ali da cidade. Estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, verdade? Não. Propagando o costume que nós não podemos receber, verdade? Não. Nem praticar, porque somos romanos. Eles estavam atrás do dinheiro deles, né? Levantou-se a multidão unida contra eles, e os pretores que deveriam julgar, né, com justiça, não julgaram, vai levar tinta depois, né? Rasgando-lhe as vestes, mandaram açoitá-los com vara. E depois lhe deram muitos açoitos, lançaram no cárcere.
ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Esses, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Espera aí. Eu queria fazer uma grande obra de Deus na Ásia. Deus me impede. Deus me manda para a Europa e eu vou. Eu encontro ali, uma senhora muito piedosa, temente a Deus, e o Espírito Santo abre o coração dela, Deus abre o coração e toda a casa dela é convertida, é batizada. Só que tinha uma jovenzinha que tinha um espírito maligno e ficou me atormentando, dizendo que eu anunciava o reino de Deus, a salvação e assim por diante. Eu deixei ela divulgar isso aí por uns dias, depois eu expulsei o demônio dela. E aí os caras que tinham lucro mentem diante dos juízes, os pretores diante dos juízes, e eles nos açoitam. E lembra que os romanos não tinham regra para açoitar, os judeus tinham 40 menos uma, para deixar o cara vivo. Então depois de muitos açoites, mandaram ele para a prisão com os pés amarrados. Lembra que eu disse que quando o Espírito Santo envia, os enviados sabem que sofrimento lhes aguardam. E quando eles se veem mergulhados no sofrimento, eles não desesperam. Eles louvam a Deus. Quando os homens enviam, na primeira dificuldade os caras entram em desespero e vai embora. Então olha bem, Paulo está dentro da vontade soberana de Deus? Está no lugar onde Deus queria que ele estivesse? Fazendo exatamente a obra de Deus? Por que eles estão apanhando? Por que eles estão sofrendo? Então sofrimento muitas vezes é sinônimo que você está em harmonia com o céu. É o contrário do que as pessoas andam pregando aí. Você está em perfeita sintonia com Deus, em perfeita sintonia com o céu, mas em desacordo com os homens. E os homens vão se levantar, movidos por inveja, ganância, ciúmes e outras coisas mais, para criar tribulação e sofrimento a você. Que lição incrível, né? Bem contrário do que anda se pregando por aí. E aí, olha o que vai acontecer, irmãos. Por volta da meia-noite, lembra que ele estava com os pés nos troncos e com certeza os pés feridos, por causa do engate ali daquele tronco. Ele estava orando, louvando a Deus, e os caras da prisão ouvindo. Lembra que eu falei que a igreja parou de ir nos presídios? Que a igreja parou de ir nos hospitais? Lembra que eu falei que Deus tem que mandar alguns de nós para os presídios? Tem que nos mandar para os hospitais? Se você é o escolhido, louve a Deus. Cante louvores ao Senhor. Quem vai ouvir? Os doentes do leito ali, do andar, ou os presos da cela, e sabendo que você é um homem de Deus. E olha, eles respeitam, viu? Os piores criminosos do Rio, ele chega para os jovens de lá e fala, ou você vai para a igreja ou você vai para o tráfico, decide. E se o cara vai para a igreja, ninguém mexe com eles não, tá? Os caras respeitam a Deus, nesse sentido de temor, Então, se Deus se pôr numa prisão, não precisa ter medo. Louve a Deus que a coisa vai dar certo. Meia-noite. E se a grades estremecerem, não se assuste. Tá bom? De repente veio um estrondo danado, um terremoto danado, e sacudiu os alicerces da prisão, abriram as portas dos cárceres e soltaram-se as cadeias de todo mundo.
Ah, o PCC, agora nós vamos fugir. Você besta? Esses homens aí são homens de Deus. Eles estão cantando. Eles estão adorando o Senhor. Ah, esse terra, mas vamos ficar quietinho aqui, meu irmão. Vamos sair da prisão, não. Vamos ficar quieto. Por quê? Se a gente sair, Deus mata a gente. Vamos ficar todo mundo no lugar. Aí, o carcereiro despertou-se do sono. Ele estava dormindo, né? Vendo as portas abertas do cárcere, puxando a espada, ia suicidar-se. Por que ele ia suicidar? Achou que ele tinha fugido e o carcereiro era responsável. Se os presos fugissem, ele morria. Então, em vez de morrer pelas mãos do romano, deixa eu tirar minha vida, é mais tranquilo. Né? E aí ele ia tirar sua própria vida, supondo que os presos tivessem fugido. Mas Paulo, irmão, as costas de Paulo estavam perfuradas pelos açoites romanos. Mas ele está louvando a Deus, né? Junto com Silas. E ele está pregando, cantando, pregando o evangelho. E ele então fala: ô carcereiro, não faça mal nenhum, porque estamos aqui. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente, trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas, depois trazendo-os para fora. Então olha o processo. Ele entra e ele traz Paulo e Silas para fora da cadeia, certo? Talvez um pátio ali, não sei como é que funciona, um pátio. Tira Paulo e Silas da cadeia. E pergunta: senhores, que devo fazer para que seja salvo? Ele pergunta: rapaz, o que eu devo fazer para ser salvo? Aí responde: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Se você parasse aí, é o que a turma anda fazendo com o texto bíblico, né? Eles param e dizem: ó, se você crê em Jesus, você e sua família serão salvos. Só que o texto não para. E, verso 32, lhe pregaram a palavra de Deus e a todos os de sua casa. Então, olha bem, ele estava no cárcere. O carcereiro tira ele do cárcere. Talvez leva para um pátio lá do presídio. Depois o carcereiro pergunta: o que nós temos que fazer? Ele responde: se você crer, você e sua família toda será salva. Aí Paulo prega para o carcereiro e os da sua casa. Onde Paulo está agora? Na casa do carcereiro. Ele foi para a casa do carcereiro. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, ó. Então, quem está cuidando de Paulo? O carcereiro e a sua. Lavou-lhe os vergões. Então, limpou as feridas, né, dos açoites. E a seguir, foi batizado. Espera aí. Ah, bom. Então, será que havia um lugar lá na casa do carcereiro para batizar a casa dele? Eu creio que não. Por que que não? Então, levando-os, foi batizado. Então, levando-os para a sua casa, lhe expôs a mesa. Pão de novo. Comunhão de novo. E com todos os seus, manifestava grande alegria por terem crido em Deus. Então, Paulo está na cadeia, Paulo é tirado, levado para o pátio, Paulo é levado para a casa do carcereiro, Paulo prega-lhe as palavras, ele sai da casa, vai para onde? Vai para onde? Não, havia só uma coisa lá em Filipos, onde havia um lugar de oração, à beira de um rio. Então Paulo pega a casa do carcereiro, vai lá para aquele lugar de oração que tinha um rio lá, batiza eles. Aí voltam para casa. Lembra que a Lídia constrangeu Paulo depois do batismo ir para casa?
Comunhão. Toda vez que alguém é batizado, tem partido do pão, tem comunhão, tem comida junto, tem refeição. Coisa que também nós precisamos resgatar. Quando for ter um batismo, vamos fazer um almoço. Vamos fazer um café, vamos fazer alguma coisa. Corre ali na padaria mais rápido, busca um pão. Já pede para dividir dinheiro, porque já vem dividido. Para adiantar o processo, né? Comunhão. Então a turma não observa esses detalhes. Ele estava no presídio, ele vai para o pátio, ele vai para casa. Lá eles cuidam. Paulo prega, eles creem, são batizados. Mas aonde? Lá no Rio. Depois que eles voltam para casa, comem de novo. Come agora com eles, né? E o que Paulo vai fazer agora? Vai voltar para a prisão. Por que ele tem que voltar para a prisão? Senão o carcereiro era morto. Olha o que é importar com os irmãos, hein? Paulo podia ter ido embora da cidade, não podia? Podia. Ele falou, não, irmão, deixa eu voltar para a prisão, porque senão amanhã você morre. Mas olha o processo lindo das Escrituras. Né? Só que a turma fala, se você crer, você e sua família será salvo. Mas não lê o resto do texto. E o texto mostra que eles pregaram a palavra. O texto mostra que a casa de Cornélio cuidou de Paulo, cuidou de Silas. O texto mostra que eles foram batizados. O texto mostra que depois do batismo, eles voltam, né? Eles vão à casa do carcereiro, eles comem juntos. Eles comem juntos. Depois que eles comem, eles estão louvando a Deus, né? E aí Paulo volta para a prisão, ó, verso 35, para a gente terminar o capítulo 16 e dar um intervalo. Quando amanheceu, ó, tudo aconteceu na madrugada. De meia-noite, né, para lá, né? À meia-noite eles estão ainda no cárcere, né? Depois é tirado, levado para o pátio, depois levado para a casa. Você acha que a esposa do carcereiro e os filhos do carcereiro estavam lá fazendo guarda de Paulo e Silas e dos presos? Claro que não, né, irmão? Eles estavam na casa deles. Eles não eram militares. Quem era militar era o carcereiro, né? Inclusive mulher não servia nas forças romanas, né? Então elas estavam em casa. E aí eles cuidam, né, de Paulo, são batizados. Está vendo tudo na mesma hora, irmão? Então se você conta essa história para uma pessoa e ela fala, eu quero ser batizado, batiza. Quem faz a obra é Deus, Deus seu. E se eu nunca mais ver essa pessoa? Você não tem que ver, não. Quem tem que ver? Deus. Pronto. Você está na estrada, né? Como você falou aquele dia, né? Aí a pessoa, então, é isso que eu tenho que fazer para ser salvo? Então, para o ônibus. Entra na água e batiza a pessoa e boa. Depois acaba de chegar a pé na cidade, né? Deus nos chamou para mordomia? Ou para sofrer por nome dele? Você está a 100 quilômetros da sua cidade, que você está indo. E você não tem mais dinheiro. Para o ônibus, batiza a pessoa, depois o Espírito Santo dá um jeito. Eu creio que nesse caso sim, como a esposa de Moisés circuncidou o filho. Está vendo? São casos o quê? Extraordinário, né? Não é ordinário. O ordinário é homens batizando, ensinando, junto com as mulheres, mas é homens batizando. Mas nesse caso, ela nunca mais vai ver aquela pessoa. Eu vou ligar para o Anísio, ele está desmaiado lá no banheiro. Não vou ligar para o Anísio, não. Porque não é ela que batiza, isso que nós temos que entender. Não é, ela só emerge. Quem que batiza? O Espírito Santo. Então ela vai dizer, um caso excepcional, não é? Se eu estou na cidade, tem irmãos na cidade, tem igreja na cidade, vou chamar os irmãos, mas eu estou no deserto, não tem ninguém, só eu lá, eu não vou fazer? Eu faço e deixo com Deus, né?
Então, quando amanheceu, amanheceu, 6 da manhã, os pretores enviaram oficiais de justiça com a seguinte ordem: põe aqueles homens em liberdade. Então o carcereiro comunicou a Paulo essas palavras. Os pretores ordenaram que fosse posto em liberdade. Agora, pois, saí, ide em paz. Sair da onde? Da prisão. Eles voltam. Porque se eles não voltassem, o carcereiro era morto. Lembra quando o Pedro foi libertado pelo anjo da prisão? As sentinelas de 4, que era 16, todos foram mortos. Todos foram mortos por Herodes. Então o carcereiro seria morto. Então o Paulo falou: não, irmão, depois dessa comida está boa, sua esposa sabe cozinhar muito bem, mas nós temos que voltar lá para a prisão. Porque senão amanhã você morre. Aí ele volta para a prisão. E aí os pretores põem eles em liberdade, né? Aí o Paulo era marrento, né? Olha o que vai falar. Paulo, porém, lhes replicou: sem ter havido processo formal contra nós, nos açoitaram publicamente e nos recolheram ao cárcere. Por isso que eu falo que ele estava ao cárcere. Sendo nós cidadãos romanos. Aí, ô irmão, nós temos que ser inteligentes. Jesus pede até, né? Sejam astuto como a serpente, mas simples como a pomba. Paulo tinha uma carta na manga, ele guardou. Na hora certa ele usou. Então, não vai queimando todas as suas fichas, não. Seja inteligente, né? Paulo, ele falou: olha, nós somos cidadãos romanos. Quando ele falou que era cidadão romano, rapaz, os caras tremeram. Os caras tremeram na base. Aí Paulo diz: e querem agora as ocultas lançar-nos fora? Não será assim. Pelo contrário, venha eles e pessoalmente nos põe em liberdade. Ô Paulo, você não ouviu alguma coisa de respeitar a autoridade, de virar face quando alguém golpear? Você não ouviu nada de Jesus sobre isso, não? Ouvi. E não só ouvi, como pratico. Mas qual é a diferença? Lembra de Jesus quando estava na casa de Caifás? E um dos soldados deu-lhe um tapa no rosto? Lembra o que Jesus falou? Alguém lembra ou não? Jesus falou: por qual boa obra me bates? Jesus não virou o rosto. Mas ele nos ensinou a virar? Ensinou. Mas lá ele não virou. Por que não virou? Mais tarde, Paulo, né, diante do Sinédrio, né, um soldado vai dar um tapa na cara dele. Ele falou: parede embranquiçada. Parece que o sumo sacerdote era branquelo naquela época. Parede embranquiçada, você que está aí para julgar segundo a lei, pecas contra a lei me agredindo. Onde está a diferença? Uma coisa é a irmãzinha aqui me dar um tapa no rosto e eu virar. Outra coisa é um presbítero me dar um tapa no rosto. Ele é autoridade. Você que exige para cumprir, você me golpeia. Uma coisa é o povo. Outra coisa são as autoridades. Quando Jesus estava diante de uma autoridade, aquela autoridade constituída por Deus, poderia golpear alguém? Poderia julgar, mas não golpear. Mas o sacerdote não mandou dar um tapa no rosto de Jesus? Jesus questiona. É como se um juiz, né? Você está lá diante do tribunal e o juiz te dá um tapa. Aí você fala: ô juiz,
O senhor está aqui para julgar e golpeia contra a lei? E está vendo a diferença? Uma coisa é entre a sociedade. Se alguém me dá um tapa no rosto, eu já ganhei tapa na cara e eu virei o rosto, tá? Protegendo minha irmã da atitude errada de um homem. Eu falo, olha, eu como homem eu quero te dar um soco na cara. E a briga seria boa, mas como discípulo de Cristo, enfiei minha mão, você pode bater do outro lado. Mas e se fosse um magistrado? E se fosse uma autoridade? Mesmo que fosse da igreja? Ele falou, você é presbítero da igreja e peca contra as escrituras, golpeando a minha face? É diferente. O Paulo falou, não, eu já ouvi esse ensinamento, mas eu estou diante de autoridade, eu não estou diante do povo. Vê a diferença ou não? É como um militar pode dar tapa na cara de um bandido? Não, não pode, mas eles fazem. E eles estão errados. Jesus falou, não maltrateis a ninguém, aos soldados, não maltrateis a ninguém. Então, às vezes a pessoa usa a Bíblia fora de contexto e aí fala bobagem. Então, eu vou virar sempre o meu rosto quando alguém golpear. Mas se eu estiver diante de uma autoridade e ela golpear, eu vou falar. Vocês que devem promover a justiça e a lei, transgride a lei me golpeando? Está vendo a diferença? Ou não? Viu a diferença? Viu, Brian? Ok. Então você está aí te dando um tapa no rosto e continua, oh meu bem, tá aqui o chicote, pode chicotear minhas costas, eu te amo, vem, pronto. Né? Então, está vendo a diferença, irmão? E às vezes por não estudar as escrituras, a gente só pega a fala de Jesus e esquece que Jesus lá na casa do sumo sacerdote não virou o rosto, ele questiona. Paulo diante do sinédrio questiona. Mas diante do povo, lembra quando socava o rosto de Jesus? Jesus não falou nada. Mas lá no sacerdote, no sumo, né? Ele falou. Qual boa obra vocês me golpeiem? Né? E eu quero terminar aqui a lição para a gente ter um intervalo, né? Para a gente chegar no capítulo 17, onde Deus vai plantar uma igreja em Tessalônica. E aí, os oficiais de justiça comunicaram isso aos pretores. Os pretores aqui eram juízes, tá? E esses ficaram possuídos de temor quando souberam que se tratava de cidadãos. Ô irmão, às vezes as pessoas falam, né, do mal do Brasil, mas sabe que é a vantagem de ser brasileiro? Tem muitos benefícios de ser brasileiro. Por exemplo, se um de nós aqui agora passar mal, mas estou falando mal mesmo, né? A gente não vai levar em UPA, nós vamos levar direto para o hospital. O primeiro que passar na nossa cabeça, não importa qual seja, se é particular, se não é, não importa. O hospital tem que atender, sabia ou não? É lei. Pode ser particular, o hospital tem que atender. Ele não tem que manter você na unidade, se é particular. Mas ele tem que te atender, dar os primeiros atendimentos e ir buscar uma vaga no SUS para te atender. Isso é a lei do SUS, é uma lei universal aqui no país, né? Só que quase ninguém sabe disso. Só que não ensina mais, né, OSPB nas escolas, né? Que no nosso tempo ensinava, eram as leis. Ensinava as leis. Hoje faz festa junina para os nossos filhos, né? Em vez de ensinar as leis do país. Mas suponho que eu chego lá no público, no regional, que é o hospital regional, eu vou lá e eu tenho que sofrer uma cirurgia. Meu irmão, eu vou passar pelos exames, eu vou passar pela cirurgia e eu só vou sair de lá curado. E de graça. Não é de graça, porque eu pago meus impostos, você paga, tudo, mas ali naquele momento eu não tenho que desembolsar 15 mil reais. 20 mil reais. Se você for para os Estados Unidos hoje e tiver um problema de saúde e ficar 8 horas no hospital lá,
Sabe quanto você vai pagar hoje? 15 mil reais. Se você ficar 8 horas dentro do hospital. Então, irmãos, às vezes nós vamos o nosso problema não é a saúde pública. O nosso problema não é os postos de saúde. O nosso problema é nós mesmos. Nós chegamos lá achando que temos o direito de ser atendido em primeiro lugar. Só que o filho adoeceu na sexta-feira. Aí nós ficamos com o filho doente na sexta, em casa, em vez de levar para o médico. Aí passa o sábado, o filho não melhora, piora. Aí passa o domingo, aí eu levo no domingo. Aí eu quero ser o primeiro a ser atendido. Só que no domingo tem menos médicos, menos trabalhador em qualquer posto de saúde, é assim que funciona. Até você não trabalha no domingo, não é assim? Então, meu irmão, quando você for para um posto de saúde, primeiro, vai em oração. Segundo, antes disso, ora, pede os presbíteros para orar. Depois vai em oração. E se você tiver que ficar o dia inteiro, fica, sem reclamar. Porque na sua hora você vai ser atendido. E quando você for atendido, normalmente é muito bem atendido. Nunca fui mal atendido nas UAI que eu tive que ir, nos postos de saúde que eu tive que ir, no próprio regional que eu tive que sofrer uma cirurgia assim do nada. Nunca fui mal atendido. E sempre lá eu dava graças a Deus pelo imposto de renda que eu pago. Porque vem daí o sustento do sistema de saúde. Então, só que o problema é a gente, que chega com o filho adoeceu, né? E nós estamos levando e queremos ser o primeiro a ser atendido. Aí, meu irmão, você está gozando a minha cara, né? Você está rindo da minha cara. Então, o filho adoeceu na sexta, leva na sexta. O marido adoeceu na sexta, a alma dele ia sair. Já contrata o caixão, meu irmão. Porque se for embora, fica choeirinha logo ali. Ó. Não pensa que nós vamos mandar o corpo a picos. Vai ficar por aqui mesmo. Amém. Tá vendo? Não. Mas o problema é nós, não é o sistema, não. O problema é que a gente quer ser. E outra. O atendimento médico começa, eu acho que é 6 da manhã, se eu não estou enganado. E você tem que chegar lá para pegar uma ficha. É o sistema, você tem que chegar para pegar. Aí você chega às 9. Vou dormir mais um pouquinho. Só que todo mundo que chegou lá às 5h30 tem a fichinha dentro da mão. Aí o médico fala, não tem mais vaga hoje. Então o problema é a gente, não é o sistema. Então olha bem, existe uma população necessitada da saúde pública, existe, né? Uma grande população, né? Existe poucos profissionais da saúde, é claro que existe. Porque para formar em medicina é 10 anos. Sabe qual que é o salário inicial de um médico? Depois de 10 anos de faculdade. 3.600 e alguma coisa, tá? Vamos pôr 555, 50 centavos. É só para tentar, não é esse valor exato, mas é 3.600 e alguma coisa. Depois de estudar 10 anos, dia e noite. Olha o salário deles, ó. Depois tem que passar pelo tal do, como é que fala? Que é muito difícil. Depois que eles fazem os 10 anos de faculdade, eles ficam lá no hospital acompanhando o médico profissional, né? Residência. E normalmente residência é quantos anos? 1 a 2 anos? Para ganhar quanto, irmão? 3.000. Por isso que às vezes eles têm que trabalhar em 2 plantão, trabalha no hospital A, depois no B, tem que trabalhar, monta uma clínica e depois vai atender na UAI. Por isso aí.
Já foi hobby ser médico. Não é mais não. Hobby no sentido financeiro. Hoje você quer ganhar dinheiro, forma em TI. Aí você ganha dinheiro. Mas se você ama as pessoas e quer ser médico, vai ser médico. Se quer salvar as almas, vai ser missionário. Mas não pensa que tem facilidade não. Né? Eu conheço pessoas aí que não tem nem o segundo grau completo, ganha mais do que isso aí. Ó. E reclama. Na hora de estar estudando, estava beijando a boca. E reclama do salário que recebe. Ué. O problema não são nossos governantes não, irmão. Eu não estou falando que eles não erram. Estou dizendo que o problema é a gente. Então, Paulo, ele sabia que tinha vantagem ser cidadão romano. Eu quis mostrar para a gente que nós temos muita vantagem em ser brasileiro. O problema é que o brasileiro é meio que folgado, espera tudo na mão, espera a tragédia acontecer para começar a tomar alguma providência. Em vez de tomar providência logo que o problema surge. Eu dei o exemplo da criança que começa a vomitar na sexta, você só leva no hospital no domingo ou na segunda. Por que não levou na sexta-feira? Né? Então, depois disso, foram ter com eles, os pretorianos foram ter com eles, e lhe pediram desculpas, relaxando-lhe a prisão, rogaram que se retirasse da cidade. Falaram, então vocês vão embora daqui, tendo se retirado do cárcere, então agora ele sai da prisão. Mas lembra que ele já esteve na casa do Cornélio? Do carcereiro? Que ele comeu lá junto com os irmãos, porque foram batizados, Então agora ele sai do cárcere. E a primeira coisa que eles fazem, dirigiram-se para a casa de Lídia, vendo os irmãos, os confortaram. Então partiram. De Filipos. Duas famílias. Isso, na cidade de Filipos. Na cidade de Filipos. Que era uma província da Macedônia. Na verdade era distrito da Macedônia. Uma cidade famosa até, Filipos. Mais tarde Paulo vai escrever a carta aos Filipenses. Mais tarde ainda Deus vai escrever uma carta à igreja que está na cidade de Filipos, só que nós não temos essa carta. Nós temos a carta aos Filipenses, depois ele vai escrever uma carta aos... eu troquei. Vai escrever uma carta aos de Laodiceia, mas a carta de Laodiceia a gente não tem. Ela se perde. Só temos a carta de João de Laodiceia, mas não a carta de Paulo, a igreja de Laodiceia. Ela se perde. A gente não sabe. Talvez um dia vai ser achado. Não sabemos. Então, os irmãos, antes de sair da cidade, o que eles fazem? Por que eles estão sempre entre os irmãos? Porque a igreja é o reino de Deus, é algo de prioridade máxima na vida deles e deveria ser na nossa vida. Eu vou viajar, eu vou aos irmãos, eu falo aos irmãos, irmãos, eu vou viajar. Ore por mim, Fala aos irmãos. Deixa eles saberem. Então, Paulo tem que sair da cidade, não porque ele ia viajar a passeio, mas porque realmente, se ele ficasse, ele morreria, Então, apesar que aí teria que ter um processo formal, aí eles iam seguir a coisa, que tinha que ter seguido antes, eles não seguiram. Tá bom. A igreja é prioridade, irmãos. Precisamos aprender a ouvir a voz do Espírito. Precisamos estar onde Deus quer que estejamos. Precisamos nos deixar guiar pelo Espírito e não pelas pessoas. Mas
por Deus. E para isso nós temos que ser uma igreja de oração, de jejum, de comunhão. Comunhão sempre presente na vida da igreja. Sempre presente. As pessoas que ouviam, entendiam, eram batizadas. As pessoas que creram eram batizadas. As pessoas que arrependeram eram batizadas. Era uma coisa instantânea, espontânea. Não era uma coisa forçada, obrigada. Mas era uma coisa natural. Eu diria natural no sentido de normal, né? Natural. Era uma coisa que acontecia. Não era uma coisa à parte, né? Hoje batismo ficou uma coisa à parte, em vez de ser uma coisa natural. Porque a pessoa ouviu, creu, arrependeu, conheceu, né? Testemunhou o amor de Deus, demonstrou estarem realmente arrependidos. Como que o carcereiro demonstrou arrependimento aqui? Cuidando daqueles homens que foram torturados, né? Injustamente. Tá vendo? Aí eles converteram, foram batizados.